Fala pessoal, bom, estou lendo esse livro maravilhoso que é Como Falar Bem e Ficar Rico, a metodologia infalível para se destacar e convencer qualquer pessoa, do Giovanni Pegossi. Um grande amigo meu, ele passou esse livro aí como indicação e me deu de presente, então muito obrigado, Léo, esse presente. E tem uma passagem aqui, que eu acabei de secar o livro agora, estou iniciando ele, mas basicamente ele fala o seguinte, que em torno de 85% da nosso desempenho na vida, cara, cadê esse negócio? Envolve comunicação, oratória, e o restante, os 15% restante, é embasado aí na nossa técnica. E ele fala aqui sobre a trajetória dele na oratória e tudo mais. Eu estou iniciando esse livro, mas o que eu quero falar aqui é da minha experiência com a comunicação, que são as soft skills. Isso envolve a habilidade de comunicação, de se relacionar, de ser um líder e tudo mais. E esse tipo de habilidade é uma coisa que gera a primeira impressão. E eu falo um pouco sobre o cara que é bom tecnicamente, o cara que é bom comercialmente, como isso se conversa. Eu, por muito tempo, ainda me considero um cara ruim tecnicamente em algumas áreas da vida. Isso inclui também a área de profissão. Por que isso? Porque um cara bom tecnicamente falando, ou melhor dizendo, um cara bom, é aquela curva das 10 mil horas. E a curva das 10 mil horas exige alguns anos estudando, se aperfeiçoando, pelo menos 4 horas por dia, durante aí alguns anos. Eu não me lembro o cálculo direito, mas essa questão de ser bom em algo envolve a tal das 10 mil horas. E quando você utiliza a comunicação e a oratória a seu favor, você pode não ser tão bom tecnicamente, mas saber se vender, saber expressar suas ideias, já diz muito que você sabe aquilo. E eu reparo que tem gente que é muito boa tecnicamente e tal, mas são péssimas em comunicação, e eu incluo nisso. Dentro desse aspecto, nesse livro do Giovanni Pegossi, ele comenta que a comunicação abre muitas portas, e é isso que eu prezo aqui nesse vídeo. Quando eu era menor, estava no 9º ano e tudo mais, eu tinha uma timidez absurda, não conseguia me comunicar, falar em público, falar com as pessoas. E aí eu fiz aula de teatro, que foi na época benéfico, não cheguei a ser muito frequente, mas eu fazia uma aula por semana, cheguei a fazer algumas apresentações. E aí, desde então, o esporte tomou conta da minha vida. Fiz handebol, fiz aikido, parei um pouco nessa parte de arte marcial, voltei. E hoje, a minha profissão, meus hobbies envolvem muito relacionamento, pessoas, que é a dança, o crossfit, o jiu-jitsu. A própria assessoria de investimento é uma atividade que exige eu estar em meio de pessoas, em network. E isso inclui a comunicação. Então, saber se expressar é uma ferramenta fundamental, é uma coisa que abre muitas portas. E nesse livro ele conta que a metodologia envolve tudo que ele aprendeu nos cursos de oratória e tudo mais. E uma das passagens que me deixou intrigado é que ele achava que sabia oratória porque participava de debates de oratória na faculdade. E ele teve um curso de oratória que ele olhou assim, não sei, eu já sei tanta coisa, né? Estou fazendo parte de um debate, o que esse curso vai me ajudar? E aí ele entrou com uma virtude muito boa, que é a virtude da humildade. Ele parou para pensar e falou, poxa, se eu, que participo dos debates, me abriu tanta porta a oratória, que eu comecei a fazer aula de teatro, no caso o Giovanni começou também fazendo aula de teatro, me abriu tantas portas, por que não fazer um curso de oratória? Né? Isso é lógico. E é nessa frase que eu quero me englobar aqui, reunir um pouco de insight, que muitas vezes a pessoa ela sabe que é boa, sabe que
dá para sempre melhorar, mas as oportunidades que a vida traz de ela ampliar ainda mais o vocabulário, ela recusa. E graças a esse curso que ele aceitou fazer na época, foi um dos melhores cursos que ele fez de oratória da vida. Ele é muito grato aquele curso, tanto que fez 10 depois. Então, eu te convido a ter um pouco de discernimento e ter humildade de reconhecer as oportunidades que a vida te traz e você, por demasia, por achar que sabe muito, não abraçá-las, que é o estudo. Se você tem um trabalho que você estuda constantemente, se você se aperfeiçoa como profissional, como pessoa, a leitura deve estar no teu dia a dia. A leitura tem que estar no teu dia a dia, não tem como sair disso. Porque aqui reúne pessoas com suas ideias condensadas, seja até a literatura. A literatura traz muitos benefícios, aí a própria neurociência comprova. E isso, eu acho uma preocupação que a gente deveria ter, porque a rede social está deixando a gente muito burro. A rede social, além de gastar nosso tempo, deixa a gente mais burro. E eu estou querendo, inclusive, organizar meu Instagram para, num final de semana, eu organizar meus posts, minhas reuniões, documentar todo agendamento, tudo o que eu tiver de agendamento eu coloco lá, e eu deletar essa porcaria de aplicativo que suga a alma, suga teu tempo de vida. Então, ou nem utiliza a ferramenta, entendeu? Então, para mim, me desapegar da rede social tá sendo uma coisa difícil. E nessa quaresma, inclusive, eu deixei de fazer as coisas que mais me viciam, que é café com leite, eu adoro. Açúcar, cortei o açúcar, tá me fazendo muito bem, e eu quero cortar o dito do Instagram, porque não está sendo produtivo para mim, além de que seja uma rede social que sempre alguém está querendo te vender alguma coisa, né? Então, é aquela premissa, eu já ouvi uma pessoa falar isso e eu achei muito legal. Se o que você faz não tem alguma forma de remuneração, você está pagando algo para alguém. Não sei você, mas meu tempo de vida é muito escasso, meu tempo também é dinheiro. E você jogar um videogame, por exemplo, que aprenda inglês, beleza. Mas são justificativas que não comportam o tempo que você, às vezes, denota ali num jogo. Não estou falando que jogar errado, não é esse o mérito. Mas passar tempo em algo que não te traga um retorno monetário, uma habilidade, um soft skill, de certa forma, é um ócio. Mas esse ócio tem que ter um limite. Então, cuidado com esse tal do ócio criativo, cuidado com esse tal do ócio a demasia, porque assistir uma maratona de série em plena quarta-feira não é um ócio produtivo, pô. Entendeu? Então, isso aí é o que tange um pouco dessa tal da produtividade que a gente tanto busca, que para não ser tóxica, né, uma produtividade tóxica, eu imagino que é aquele cara que não tem o descanso, mas o descanso é justamente através da produtividade que você consegue ter ali uma noite de sono de qualidade, um passeio, uma viagem, graças ao teu trabalho. Então, em geral, ler bons livros que te gerem habilidades, que te dão esse discernimento, me vejo evoluindo muito como pessoa, desde que eu também transmita esses assuntos, esses conhecimentos. Porque se ficar guardado para ti, tu vai virar um gordo intelectual. Então é importante, sim, grave um vídeo, como eu estou fazendo aqui, grave um vídeo, fala o que você entendeu. Eu li 28 páginas desse livro, o livro tem 222, mas enfim, aqui tem um epílogo, 217 páginas, não, 200 páginas, tirando o prefácio, a introdução, que é, enfim. Então, é isso. E rabisquem seus livros, não tenha dó. Um livro é feito para ser rabiscado, para ser utilizado. Bom, é isso. Vou gravando mais um vídeo e tenha um bom dia.